Olá, eu sou o professor Gabriel, professor de matemática. Olá! Hoje vamos falar um pouquinho de vértice de parábola, ok? Também conhecido como extremo. Também podemos chamar de máximo e mínimo. O que sabemos sobre o vértice da parábola? Sabemos também que pelo vértice da parábola passa o eixo de simetria. Galera, então vamos lá. Primeira coisa. Tem uma parábola, qual é a característica da parábola? A parábola tem um pontinho aqui, ó, que a gente vai chamar de vértice, ok? E por ele passa o meu eixo de simetria. Ou seja, esse lado aqui é semelhante a esse aqui. E também, claro, quando o meu, só para recordar, quando o meu A é positivo, né? Lembra? A positivo, com cavidade para cima. A negativo, com cavidade para baixo. Tudo bem? Então, ó, vértice da parábola e eixo de simetria. Bom, bem simplesinho de entender quando é máximo e quando é mínimo. Por que extremo? Porque, lembra, a parábola ela cresce infinita para os dois lados. Então, esse pontinho aqui, ó, quando a concavidade é para cima, é fácil de enxergar que esse pontinho aqui, ele vai ser o menor valor em y possível da parábola, tá? Quando a gente pensa aqui, ó, só para recordar, eu vou ter o meu eixo y e o meu eixo x, ok? Se a gente pegar a parábola, esse carinha aqui que é o vértice, ó, quando eu tomar a posição dele em relação a y, observa, ela não cresce dos dois lados. Então, esse aqui vai ser o menor valor possível de y. Então, por isso que a gente chama ele de mínimo. Mínimo quando a concavidade é para cima. Se a gente pensar na mesma situação, ok? Esse aqui, ó, eixo y, eixo x. Vou colocar aqui para cima, sem tocar. Eixo x. Esse carinha aqui, ó, se eu pensar no y, observa, para cá ele vai para o menos infinito. Então, indiferente do processo, esse é o maior valor possível. Então, esse pontinho aqui do vértice vai ser o meu ponto de máximo, ok? E como a gente encontra esse ponto, professor? Eu tenho algumas maneiras de encontrar esse ponto. Vamos lá. Pessoal, x do vértice e y do vértice, né? Como os vimos, vai ser lá o máximo e o mínimo. De onde é que veio essa formulinha? Essas duas formulinhas são suas duas novas amiguinhas que você vai ter que decorar, né? Eu gosto muito dessa aqui, dessa primeira aqui, tá? Essa aqui, ela é bacana, a segunda, que é o y do vértice, mas tem uma situação que eu acho muito mais fácil você pegar o x do vértice substituindo a função, que é o que a gente vai fazer agora. Mas vamos lá, de onde é que vem essas formulinhas, né? Sabemos que toda equação de segundo grau ela é escrita do tipo y é igual a ax² mais bx mais c. Ok. E de onde é que vem isso? Cara, isso aqui é uma equação de segundo grau. Toda equação de segundo grau é escrita dessa maneira. E de onde é que vem o x do vértice e o y do vértice? Tem uma situação na matemática que diz o seguinte: toda vez que eu tiver a primeira derivada, né, então y' ou f' de x, que é a função em relação a x, que é o próprio y, derivada primeira igual a zero, eu encontro os meus pontos críticos, ou seja, ponto de máximo e ponto de mínimo, que é o caso aqui de uma parábola que tem apenas um ponto crítico, né? Ok, então vamos isso. Só sofrer com isso. Professor, preciso sofrer agora com a derivada? Não, cara, vocês estão no primeiro ano. A derivada é coisa do primeiro ano de faculdade. Mas aqui tem uma maneirinha bem simplesinha, que é o quê? Eu vou pegar o expoente, tá vendo aqui, ó? 2, e ele vai cair na frente multiplicando. E aí, a hora que ele cai na frente multiplicando, eu tiro 1 daqui. E aí, é claro, quando não tem nada, a gente sabe que vale 1. E aí, esse 1 aqui, eu vou pegar ele, vou derrubar ele aqui na frente multiplicando também. E aí, depois eu tiro 1. Professor, e do C, como é que funciona? Ok, olha o C, a curiosidade. Eu sei que o meu C é x elevado a zero, que todo número elevado a zero é 1. Então o zero vai cair na frente.
né? E eu vou subtrair 1. Mas, vamos lá, vamos para o processo. Então vai ficar assim, ó. O meu novo número vai ficar assim. Y' é igual a 2, que multiplica AX2 menos 1, mais 1 vezes BX elevado a 1 menos 1, mais, olha lá, ó, o zero caiu na frente. 0, x elevado a 0 menos 1. Ok. 0 vezes qualquer coisa, 0. E aí é que vem a ideia de derivada de constante, porque o c está sozinho, a gente chama ele de constante, é 0. Tá, então aqui vai ficar 0. Aqui, meu y' vai ser igual 2 vezes a vezes x, 2 menos 1 dá 1, então posso deixar só o x aqui sozinho, mais b, 1 vezes b, b, x elevado a 0 mais c. Só que x elevado a 0 a gente já viu que é 1, então x elevado a 0 é 1. Então repara, a minha nova fórmula vai ficar o quê? Y' é igual a 2ax mais b. Porém, voltando aqui, ó, a ideia principal é o quê? É que a derivada primeira igual a 0 que dá os valores de máximo e mínimo. Então, isso aqui eu vou igualar a 0. Igualando a 0, eu não quero o x, é o x que eu vou isolar. Então, eu vou ter x, ou melhor, 2a vezes x é igual, o b passa para o outro lado, vai ficar menos b, e aí eu vou ter que x vai ser igual a menos b sobre 2a. Ok? E quem que é esse carinha, gente? Acabamos de ver, ó. Esse é o meu x do vértice. É menos b sobre 2a. A primeira situação vem daqui. X do vértice é menos b sobre 2a. Isolando o termo. Professor, preciso decorar isso? Não. E como é que eu calculo o y do vértice? Para calcular o y do vértice, você ia ter lá usando a função. Meu f de x, galera, é o quê? É ax² mais bx mais c. Eu já não tenho o meu x do vértice? X do vértice não é menos b sobre 2a, que a gente acabou de ver? X do vértice é menos b sobre 2a. Então, quem que eu vou calcular agora? Professor, você vai calcular o f do x do vértice. Então, f do x do vértice vai ser a vezes x do vértice ao quadrado mais b vezes o x do vértice mais c. Coisa linda, hein, gente? Então, vamos lá. Eu vou só substituindo aqui para ficar mais fácil, tá? Então, f do x do vértice é o meu y do vértice. A gente acabou de ver isso lá atrás. Então, aqui, ó, é o meu y do vértice. Isso vai ser igual ao quê? A vezes menos b sobre 2a ao quadrado mais b vezes menos b sobre 2a vezes, aliás, mais c. Agora é álgebra, tá, gente? Então vamos lá. Y do vértice vai ser igual a vezes menos b ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, e a ao quadrado, mais com menos, menos, b vezes b ao quadrado, sobre 2a, mais c. Dá para melhorar isso? Dá, sempre podemos melhorar, né? Melhoria contínua. Repara, aqui é a que multiplica a ao quadrado. Assim, ó, a ao quadrado não é a vezes a?
eu vou simplificar esse A com esse A. O que vai sobrar? B quadrado sobre 4A menos B quadrado sobre 2A mais C. Professor, não chegou em lugar nenhum ainda. Calma. Espera, vamos ter calma. Meu y do vértice vai ser igual. Aqui, galera, eu vou resolver essa conta. Professor, mas só tem letra, como é que você resolve isso? Vamos tirar e deixar no mesmo denominador. A primeira coisa, 4A, 2A e 1A. Qual é o denominador comum? 4A. 4A dividido por 4A dá 1. 1 vezes B quadrado, B quadrado. 4A dividido por 2A dá 2. 2 vezes B quadrado dá o quê? 2B quadrado. 4A dividido por 1 dá 4A. 4A vezes C mais 4AC. Ok. Vamos melhorar. Y do vértice vai ser igual a B quadrado menos 2B quadrado é menos B quadrado. Ou seja, tem 1, devo 2, devo 1. Mais 4AC sobre 4A. Aí agora aqui não é mágica, tá, gente? A gente só vai recordar para chegar na formulinha quem que é o y do vértice. Eu vou colocar um adendo aqui só para a gente recordar. Como é que eu acho o meu delta, gente? Lembra lá na pontinha? Quem que é o meu delta? Vamos aqui, ó. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Lembra disso? O meu delta é b quadrado menos 4ac. Eu tenho isso aqui? Tenho. Eu tenho menos b quadrado mais 4ac. Ou seja, se eu colocar o fator negativo em evidência, então eu vou colocar assim, ó, é menos, abro parênteses, para dar menos b, então é b quadrado, menos vezes b quadrado, menos b quadrado. Agora para dar mais 4ac, então é menos 4ac, porque ó, menos que multiplica menos, dá menos com menos, dá mais, ok, não mudei o valor. Então é menos 4ac. Fecha, dividido por 4a. Professor, mas b quadrado menos 4a, você acabou de falar que é quem? Que é o meu delta. E aí você finaliza, então, né? Bom, y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. E aí a gente prova, né, as duas formulinhas da onde vem, ok? Pessoas, vimos aí então, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Mas só existe essa maneira de encontrar o meu x do vértice e meu y do vértice? Não, não, meus queridos. Existem o quê? O x do vértice pode ser o quê? x1 mais x2 sobre 2, ou seja, você vai fazer a média das raízes, ok? E a gente vai explicar isso rapidinho aqui. E o meu y do vértice, esse aqui é um jeito que eu gosto muito, galera. É o quê? Como é que eu calculo o y do vértice? Eu acho o x primeiro. Achado o x, eu substituo na função. Então, meu y do vértice é o quê? É o x do vértice substituído na função, ok? Mas vamos provar, né? Vamos mostrar de onde é que vem essa aqui, a média das raízes, né? Primeiro, o que a gente sabe? A gente sabe que o vértice é esse carinha aqui, ó. É o ponto aqui, ó. No caso aqui, né? É o ponto mínimo da situação. E o quê? E por ele passa o meu eixo de simetria. Se passa o meu eixo de simetria, repara, aqui eu vou ter o meu x1, aqui eu vou ter o meu x2, galera. Se aqui é o meu x1, aqui é o meu x2, e meu eixo de simetria, e detalhe, tanto o x1 quanto o x2 pertencem à parábola, ok? E a parábola, ela é um objeto simétrico em função do eixo de simetria.
O que é simétrico? Tem a mesma distância daqui até aqui. Se tem a mesma distância, a gente pode fazer a média. E vem daí o meu x, repara. Se eu quero esse valorzinho aqui, ó, repara, tem o vértice aqui, esse ponto aqui é o meu x do vértice. Ok. E esse carinha aqui, ó, é quem? O meu y do vértice. Note, quem que é o x do vértice? Professor, se é simétrico, está em cima do eixo, é a média. Então eu vou ter o quê? Meu x. Ó, x do vértice vai ser a média. O que é a média? Somo os dois e divido por 2. Então x1 mais x2 dá média, né? Lembrando, né? O quê? Esse carinha aqui, ó, é a mesma distância desse aqui. Como ele tem a mesma distância, então é só calcular a média. Ok, belezinha. E aí, como é que eu calculo esse y do vértice? Se esse é o valor de x, eu substituo na função, porque esse ponto pertence à função. Então eu vou ter o quê? O meu y do vértice vai ser igual à minha função, né? Em que ponto? Eu já sei meu x do vértice. Então no ponto do x do vértice. Vamos para um exemplo, para ficar mais fácil. Bora lá. Exemplo 1. F de x é igual a x² mais, aliás, menos 6x mais 8. Ok. Repara, assim como a gente já viu na aula anterior, eu tenho que saber quem que é o meu A, quem que é o meu C, quem são minhas raízes. E agora, a nova sensação do momento, eu tenho que saber quem é o meu vértice, né? E o meu vértice, ele é dado pelo valor de x e y, ou seja, x do vértice e y do vértice. Bora lá, galera. Sem medo de ser feliz. Quanto vale o A? O A é o carinha que multiplica o x², então é mais 1. E isso implica em concavidade para cima. Quem que é o meu C? É mais 8, professor. Quem são as raízes? Eu vou calcular aqui rapidinho, ó. Vou até calcular pelo delta para a gente já ter o valor do delta. Delta vai ser igual a b², então menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. Meu delta vai ser igual a 36 menos 32, meu delta é 4. Delta igual a 4. Opa, delta igual a 4, coisa linda. Continuo. Meu x é igual a menos b, então é menos 6, mais ou menos a raiz de 4, dividido por 2 vezes 1. Lembrando que meu a vale 1. Meu x vai ser igual a 6, mais ou menos 2, dividido por 2. Segue linha. Primeiro para cima positivo, então é 6 mais 2, 8, sobre 2 dá 4. 6 menos 2, 4, dividido por 2 dá 2. Então quem são minhas raízes? 2 e 4. Ok, raízes 2 e 4. Belezinha? Lembrando que o cálculo das raízes já fizemos isso nas aulas anteriores. Não vou ficar brigando com muito isso aqui. Ok, tenho A, tenho C, tenho as raízes, eu quero o vértice da parábola. Quando você sabe a formulinha, é só correr para baixo, né? Ó, x do vértice, menos b sobre 2a. E y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Essa é uma das maneiras mais rápidas quando você sabe as fórmulas, né, de cor. Então vai ficar menos o b, que é menos 6, sobre 2 vezes 1, que vai dar 6 sobre 2, que dá 3. Esse é o x do vértice, então é aqui. 3. E o y do vértice? Vimos na anterior, né? Volta o vídeo aí que meu delta é 4, então vai ficar menos 4 sobre 4 vezes 1. Então vai ficar o quê? Menos 4 sobre 4, que vai dar menos 1. Menos 1. Essa segunda parte aqui, essa formulinha aqui, ela é um pouquinho mais... para você não ter que gravar mais uma formulinha, eu vou explicar o que é substituir na função. Então vamos lá. Sabemos o quê? Que meu y do vértice é igual a função no x do vértice. X do vértice.
Bem bonitinho pra gente entender. Só que quanto vale meu x do vértice? Tá aqui, ó. 3. Então, eu vou ter o quê? Y do vértice vai ser igual a f de 3. Tudo bem? E o que é f de 3, pessoas? O f é esse cara aqui, ó. F de x é igual a x² menos 6x mais 6. Então, f de 3 vai ser igual a 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 8. Ok? Então, o que é f do x v, né? F de x do vértice. É pegar o valor que eu encontrei no vértice, que é o 3, e substituir na função. Olha lá, bora lá para resolver a conta. 3 ao quadrado, 9. Menos 6 vezes 3, menos 18. Mais 8. Tenho 9, tenho 8, eu tenho 17. Menos 18 dá quanto, gente? Menos 1. E aí, menos 1 é o valor que a gente tinha encontrado direto lá pelo delta. Professor, mas isso aí a conta é muito maior. Concordo, é maior, mas não é mais uma formulinha para você decorar. Ok. Então vamos lá. Achei o x do vértice, achei o y do vértice. Lindo, professor. Vamos para o gráfico. No gráfico, galera, é a mesma coisa. Então não vai mudar muito daquilo que a gente já vem vendo, né? Primeira coisa, o que eu faço? Eu vou traçar meu x e meu y, né? Observa. Em y, quais são os valores em y que eu vou precisar? Ó, no c. Por que o c? Porque o c, professor, é o ponto onde eu encontro o meu eixo y, onde o gráfico encontra o eixo y. Ok. E o menos 1, que é o y do vértice. Então, o meu y vai ter que contemplar o mais 8 e o menos 1. Beleza. E o x? Vamos lá. No eixo x, ó, quem é no eixo x? No eixo x são as minhas raízes. E o x do vértice, eu não preciso nem me preocupar, porque se tem as raízes, cara, o x do vértice é onde passa o eixo, vai estar entre as duas sempre. Então eu tenho que me preocupar em aparecer no eixo x o 2 e o 4, e no eixo y o 8 e o menos 1. Então vamos lá para o gráfico, ó. Meu y, bonitinho, um pouco maior. E o meu x para lá, positivo. X. Ok. Para cá, de 2 em 2, então, ó. 2, 4, 6, 8. Para cá, o encontro dos dois é 0. Para cá, de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E para baixo, de 2 em 2 também, teoricamente, então aqui vai ser o menos 2. Beleza, professor. Ok. Vamos lá. Ó. Em C, eixo Y. O gráfico vai passar por aqui. No eixo X, onde vai passar? No 2 e no menos 2. Então, ó. Aliás, no 2 e no 4. E agora vem para a pérola da vez, né? O nosso carinho de ser. O que a gente está aprendendo agora, que é esse carinha aqui, ó. O vértice. E o vértice vale quanto, ó? 3 e menos 1. Então, 3 está aqui. O x do vértice está aqui. E aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Menos 1. Então, no encontro dos dois, vou até apagar esse 3 aqui para ficar mais fácil de enxergar aqui. Aqui e aqui. Ok? Então, aqui é o 3. E esse aqui é o meu vértice. E para desenhar o gráfico, galera, agora fica muito mais fácil com esse carinha aí, porque tudo começa dele. Começa do vértice, ó. Vou até fazer aqui do lado, ó. Começa do vértice, aí é barrigão para cá, barrigão para cá. Parábola simétrica, coisa linda. Então, ó, começo do vértice, pro lado de cá tem que passar no 4. Então, ó, passa no 4 e sobe. E pro lado de cá tem que passar no 2 e no 8. Passa no 2 e passa no 8. E aí eu tenho a minha parábola. Vamos ver se bate? Claro. Meu A positivo, positivo, concavidade para cima.
No eixo Y, passa no 8. As raízes são 2 e 4, onde corta o meu eixo X, 2 e 4. E o vértice da parábola é um ponto, 3 e menos 1. 3 e menos 1. Ok? Primeiro exemplo, bora para o segundo. Bora, gente, para o segundo exemplo, ok? Segundo exemplo, f de x é igual a menos x quadrado mais 4x menos 4. Repare, o que eu tenho que saber, galera? Para não perder o costume, agora eu tenho que saber quem que é o A, quem que é o C, quem são minhas raízes. E agora a bola da vez, quem é o vértice, né? Quem é o vértice? O vértice é dado pelo ponto x do vértice e y do vértice. Ok. Primeiro, quanto vale o A? O A vale menos 1, professor. E aí implica que a concavidade é para baixo. Opa, já virou minha concavidade aí. Muito bem. Agora o meu C, menos 4. E as raízes? Bom, bora calcular. Meu delta é igual a menos B. Então, menos 4. Aliás, meu delta é igual a B quadrado, 4 ao quadrado, menos 4AC. Então, é 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Meu delta vai ser igual a 16 menos 16. Meu delta é 0. Opa, delta é 0, a gente só tem uma raiz, professor. Mas segue vida, dá para calcular o x. X é igual a menos b, então menos 4, mais ou menos raiz de 0, que é 0, dividido por 2 vezes menos 1. Então, meu x vai ser igual a menos 4 sobre menos 2, que vai dar mais 2. Então, eu tenho uma única raiz, lembra lá? Delta igual a 0, só tem uma raiz, que é 2. Ok. E aqui, galera, vai ser aquela curiosidade que eu já havia comentado, mas bora frisar isso, né? Toda vez que eu tenho uma raiz só, o meu vértice é a própria raiz. Mas vamos mostrar isso, né? Ó, olha que interessante. Vou ter o quê? X do vértice. X do vértice é igual a menos B sobre 2A. Então, vamos lá. Quem que é o X do vértice? X do vértice vai ser igual a menos o valor de B, que é mais 4, sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Então vai ficar menos 4 sobre menos 2, que dá mais 2. Mais 2. E o Y do vértice, professor? Posso fazer pela formulinha ou posso fazer pela substituição? De novo, eu gosto da substituição, não? Então é f de 2 vai ser igual a menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 menos 4. Ok. Fazendo a minha continha, vai ficar isso é igual a menos 2 ao quadrado. Repara que o menos aqui está para fora, hein, galera? Então é menos 2 ao quadrado, 4, mais 4 vezes 2, 8, menos 4. Menos 4, menos 4, menos 8. Mais 8, 0. Então, 0. Olha lá, ó. 2 e 0. E as raízes é 2 e 0, né? Cada raiz. Isso aqui no GeoGebra fica bem fácil de enxergar. Ok. Vou apagar. Repara. Já tenho todos os valores. Para não perder o costume, para que serve cada um, professor? O meu C, olha lá, ó, de vermelhinho. Eixo Y, onde corta o eixo Y. Quem são as raízes? As raízes é onde eu corto o meu eixo X. E quem que é o vértice? O vértice é um ponto. Aí que a gente vai encontrar. Então, ok. Desenhando o gráfico, eu tenho o meu valor de Y. E repara que o Y precisa do menos 4. E tem o valor de X. E o meu X vai ser mais 2. Então, ó. 1, 2, 3. E o encontro dos dois, 0. Aqui, de 2 em 2, então, menos 2, menos 4, menos 6. Tranquilo. Vamos lá. Concavidade é a última coisa que a gente vê, tá? A gente começa do C. C, eixo Y, onde corta? No menos 4. Então, vou lá no menos 4. Bolinha vermelha. Meu C. As raízes agora. Professor, só tem uma raiz. E é o 2. Tem uma raiz. E é o 2. Tá aqui, ó. 2. E o vértice? É o próprio 2. É o próprio 2.
também é aqui. Fazer um. E aí é dele que sai, e é com cavidade para baixo. Se é dele que sai com cavidade para baixo, então uma perninha passa pelo 4 e segue crescendo, e a outra perninha vai para o outro lado e segue crescendo. Tranquilo? Olha que bacaninha, né? Aqui eu não coloquei, mas só para a gente recordar, outra maneira, que é bem fácil de enxergar aqui, não foi comentado, é o x do vértice, né? Professor, o x do vértice só tem uma raiz, como é que eu faço a média? A média, lembra que é uma raiz ou duas raízes iguais? Então ia ficar assim, ó, mais 2, que é uma raiz, e a outra raiz é igual, então é mais 2, dividido por 2. Então mais 2, 4, dividido por 2 dá 2. E volta no 2 de novo, galera. Então, é matemática, isso é o bonito da matemática, não interessa o caminho, desde que esteja matematicamente correto, vocês vão chegar todos no mesmo lugar. Ok, esse é o exemplo 2. Exemplo 3, pessoas. Exemplo 3, tá aí. f de x é igual a x² menos 6x mais 10. Cara, o que eu tenho que procurar? De novo, eu tenho que saber meu a, eu tenho que saber meu c, as minhas raízes e, claro, o meu vértice. Ok. Bora lá. Quem que é o meu a? Mais 1, professor. E ele é positivo e a concavidade é para cima. Quem que é o meu c? Mais 10. Ok. E minhas raízes? Bora calcular. Delta é igual a b². Então, menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. O meu delta, galera, é quanto? 36 menos 40. E aí meu delta ele é negativo. Lembra quando o delta é negativo, o que acontece? Não tem raiz. Ó, sem raiz. E se ele não tem raiz, o que acontece? Não corta o eixo X. Boa, professor. Mas eu continuo tendo vértice da parábola? Cara, isso que é lindo. Você continua tendo vértice da parábola da mesma maneira. E como é que eu calculo o vértice da parábola? Matemática é matemática, meus queridos. Segue fórmula. X do vértice menos b sobre 2a. E o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Professor, mas o delta é negativo. Sem problema. X do vértice menos b sobre 2a. Então vai ficar menos 6 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então vai ficar 6 sobre 2, que dá 3. Y do vértice menos o delta, que é menos 4, sobre 4 vezes 1, que vai dar 4 sobre 4, que vai dar mais 1. Então, quem que é o meu vértice? Para x é 3, então o primeiro vale 3, e para y é 1. Então, para o y vale 1. Professor, se eu substituir na função dá certo? Dá, cara. Olha que coisa maravilhosa. Pega o 3 aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. 9 com 10, 19. 3 vezes menos 6, 18 negativo. 19 menos 18, mais 1. Escolhe a sua opção e você vai ver que vai dar certo. Ok, bora pro gráfico, galera. De novo. A, concavidade. O C é o meu eixo Y. As raízes é o eixo X, mas dessa vez não tem. Mas eu tenho vértice. Então, bora lá. Consegue notar que o C é para cima? Positivo. Não tem raízes, tanto faz. Só que o vértice está do lado positivo, então está no primeiro quadrante. Se está no primeiro quadrante, é mais pro lado de cá. Então vai ficar assim, ó. Eixo Y. E aqui eu vou ter o meu eixo X. Ok. X. 0, 1, 2, 3. E aí vai. Eixo Y, até o 10, eu vou de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. Bora lá. Então vamos. Pro C, corta o eixo Y, 10. Então, lá no 10, faça um pontinho vermelho. Raízes, não tem, então não corta o eixo X. Olha o vértice da parábola agora. Para x vale 3, então é alguma coisa aqui. E para o y, 1. Opa, vou ter que criar um aqui. Posso? Posso. Então vai do 1 até o 3. Esse aqui, ó,
É o meu vértice. Coisa linda, professor. Já tenho o vértice. E aí, para desenhar a parábola, ficou fácil, né? Porque tudo começa do vértice. Para cá, ó. Cresce infinitamente. Não precisa passar em lugar nenhum. Só cresce. E para cá, ele tem que crescer e passar pelo 10. Crescer e passar pelo 10. É claro que não está tão simétrico. Eu vou acreditar aí que vocês têm uma imaginação fértil e conseguem enxergar essa parábola simétrica. Ok, exemplo 3, pessoas. Bora pro exemplo 4, galera. Exemplo 4. F de x é igual a menos 3x² mais 12. Muda alguma coisa? Não muda, gente. É a mesma coisa. Tem que saber quem que é o meu A. Tenho que saber quem que é meu C. Tenho que saber quem são minhas raízes. E claro, bola da vez agora, eu tenho que saber quem é o meu vértice, né? Quem é o meu vértice? Eu tenho que saber quem é o meu x do vértice e o meu y do vértice. Ok, meu A. Menos 3, opa, negativo com cavidade para baixo. É isso que o A determina. Quem que é o C? O C é o cara sozinho. Tem cara sozinho? Tem. O cara sozinho aqui, ó, é 12. Bom, encontramos o meu C que vale 12. Bora pro delta, gente. Delta é igual a 0 ao quadrado. Por quê? Porque não tem o B. Menos 4 vezes menos 3 vezes mais 12. Lembrando, toda vez que é negativo é interessante colocar entre parênteses para você recordar que você tem que comparar o sinal. Aqui eu faço uma multiplicação e aqui eu faço um número ao quadrado. Vai ter que delta é igual a 0, menos com menos dá mais, com mais dá mais. 3 vezes 4, 12. Ó, 12 vezes 12, 12 ao quadrado, ou 144. Guarda esse número. 12 ao quadrado. Delta é igual a 144. Delta é positivo maior que 0, duas raízes. X é igual a 0, mais ou menos a raiz de 144, dividido por 2 vezes menos 3. Lembrando, número negativo entre parênteses, e ainda mais quando o A é negativo e menos 3, né? Facinho a gente colocar 1 aí. Então vai ficar mais ou menos 12 dividido por menos 6. Pá! Mais 12 sobre menos 6, que é menos 2. E menos 12 sobre menos 6, que vai dar mais 2. Quem são as raízes? Menos 2 e mais 2. Ok. Bora. Achado as raízes, eu tenho que achar o meu x do vértice. Galera, qual que é a média entre mais 2 e menos 2? Somos 2, dá 0. Dividido por 2 dá o próprio 0. Então, mas, vamos lá. X do vértice. Menos B sobre 2A. E o x do vértice vai ser igual. Quanto vale o B, galera? 0. E 0. 2 vezes menos 3, tanto faz. 0 dividido por qualquer coisa dá 0. E aí está o nosso primeiro x do vértice, que é 0. Substituir 0 na função vai dar o próprio 12, né? F de 0 é igual a menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 12. 0 é 0. F de 0 é o próprio 12. Então, meu y do vértice é mais 12. Ok? Professor, pelo y do vértice, fórmula. Y do vértice é igual a menos 144 dividido por 4 vezes o A, que é menos 3. Olha lá, ó. Menos 144 dividido por menos 12. 12 ao quadrado, menos com menos dá mais. Aqui é 12 vezes 12, né? Vai dar 12. Volta ao 12 de novo. Só para recordar, pegando, fazendo matematicamente correto, vocês vão chegar ao mesmo caminho. Bom, pessoas, vamos lá. Hora do gráfico. Meu A, com cavidade, é a última coisa que eu verifico. Meu C é o carinha que corta o eixo Y. Eixo Y. Ó, mais 12. Para cima. Quem são as raízes? Raízes, professor, é onde corta o eixo Y. Então, ó, eixo X. E quem é o vértice? O vértice é o cara lá, né? É o cara lá onde a gente corta. Então, da onde começa a parábola, né? O topo. Ou o vale, né? O fundo do poço. Bom, galerinha, eixo Y, mais 12. Então vai ser um pouco maiorzão assim. Eixo Y. E no eixo X, menos 2 e mais 2.
algo simétrico aqui. X. Então, 1, 2, 0, menos 1, menos 2. Lembrando que é sempre bom manter o padrão, né, de distância. Aqui vamos de 2 em 2. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e o 14. Ok. Belezinha. Bora marcar agora. Comece pelo C. O C vale 12. Vem aqui no 12. Marca o pontinho vermelho, que é o C. Quem são as raízes? Menos 2 e 2. Então, 2 e menos 2. Ok. E o vértice? Olha que interessante. O vértice é o mesmo, porque é 0 para x, então aqui é 0. E y vale 12. Quando eu tenho 0, né? Aqui é 0 no x. Então, 0 no x, eu coloco só em cima do valor de y. As raízes, por exemplo, quando eu coloco aqui que é o menos 2, se eu fosse mostrar isso no plano cartesiano, era assim, ó. Menos 2 e 0. E essa aqui? 2 e 0, né? Então, ó, 0 em y, só tem valor em x. Aqui, ó o vértice. 0 em x, só tem valor em y, que é esse carinha aqui. E é daqui da onde sai a minha parábola. E aí, é parábola para baixo, passando pelo 2. E cresce infinitamente. Parábola para baixo, passando pelo menos 2. E cresce infinitamente. Ok? Esse é o meu quarto exemplo. E aí eu acredito que já dá para fazer alguma coisa bem concreta aí com esses 4 exemplos. Pessoas, até a próxima aula.